Então, boa tarde a todos e todas. Vamos começar devagarzinho, na hora combinada, né, como está previsto. Hoje nós vamos estar fazendo a 10ª webinar de uma série que se chama Encontros Criativos, os arteterapeutas daqui e de lá. Os daqui são do Rio de Janeiro, os de lá, hoje, são de Brasília e de São Paulo, mais exatamente de São José dos Campos. Eu vou começar apresentando o debatedor, que vai ter a tarefa, a responsabilidade, né, de compartilhar o processo de trabalho, o encaminhamento, né, dessa roda de conversa, e o debatedor é daqui, do Rio de Janeiro. Então, o debatedor, ele se chama Renato Kress. O Renato, ele é antropólogo, ele é cientista político, é especialista em psicologia analítica, e eu diria que ele é um especialista em rodas de conversa. Na realidade, o Renato, ele coordena, assim, com muita maestria, né, com muita expertise, várias rodas de conversa, que eu vou destacar aqui, uma roda de conversa que se chama Mito e Mente, que é muito interessante e que depois vale a pena conferir, né? Mito e Mente. E uma outra roda que se chama Jung Café. É isso? Está correto? Certo. Ele é também diretor de um instituto que se chama Atena, né? Ele é escritor e ele é um formando, quase no final, de arte-terapia. Tá? Então, está devidamente apresentado Renato Kress. Aí agora eu vou começar a apresentar o pessoal de lá, né, dos outros lugares, que vem nos visitar nessa webinar hoje. Então, vou começar pela minha querida amiga Fabíola Gaspar, que, assim, que nos conhecemos há décadas, realmente há décadas. Fabíola é psicóloga, ela é mestre em teologia e ela tem uma linha de pesquisa muito, muito especial, que é em educação comunitária na infância e juventude. E é nesse lugar de fala que ela vai nos contar um pouco das suas histórias, tá? Quando a gente propriamente iniciar os relatos. Fabíola anda pelo Brasil inteiro, coordenando cursos de pós-graduação em arte-terapia, e é uma excelente anfitriã, tá? Quando recebe os professores, né, os docentes, tanto no mundo presencial, como agora no mundo digital. Então, assim, publicamente, quero manifestar minha gratidão pela gentileza que sempre sou recebida nos cursos, quando você me convida para dar aulas de arte-terapia, né, nesses processos. Seja bem-vinda, Fabíola. E também quero apresentar o outro arte-terapeuta de lá, né, que é a Nasha Gelli. A Nasha vem de Brasília. A Nasha é atriz, ela é diretora teatral, ela é arte-terapeuta, é especialista em psicologia junguiana. Ela coordena o ateliê Umbigo de Eras, lá em Brasília, e ela coordena o Instituto Arcana, que tem um programa muito, muito interessante
de roda de mulheres, né, voltado para o suporte emocional para mulheres que sofrem violência doméstica. E, nos últimos tempos, a NACHA está desenvolvendo assim uma promissora linha de pesquisa, né, e de estratégias para utilizar a criatividade em ambiente digital, o que é assim um processo absolutamente bem-vindo, né? Estamos assim necessitadíssimos disso. E aí eu quero acrescentar uma informação, né, daquelas que não estão no currículo, mas é interessante a gente sempre pôr, que a NACHA tem um espaço de arte-terapia belíssimo, um dos espaços de arte-terapia mais bonito, bem cuidado, organizado, que eu já vi nas minhas andanças. E olha que as minhas andanças elas são múltiplas. Então, a NACHA, que beleza de espaço, e também muito obrigada pela gentileza como você me recebeu quando eu estive lá, né? Tive o prazer de trabalhar naquele lugar tão lindo que você organiza rigorosamente ponto por ponto. Aí agora eu vou passar a palavra para o Renato e ele vai apresentar os daqui, que são os arteterapeutas do Rio de Janeiro. Vamos lá, Renato. Tomando cuidado de ligar o microfone, sempre bom, né? É verdade. A leitura labial desnecessária, né, aqui. Bom, a Ângela já me apresentou, né, e eu vou apresentar o meu colega daqui quer dizer, o futuro colega, né, que estou quase me formando em arte-terapia, né, daqui do Rio, que é também Renato Amaral. A gente bateu um papo ontem bem legal, né, foi bem gostoso. E o Renato, eu fiquei impressionado quando eu fui ler, né, o currículozinho, né, que a gente troca e tal, porque a primeira coisa que me veio à cabeça foi assim, nossa, que legal, um cara que congrega mente e corpo, uma coisa que nem sempre, né, que é muito, infelizmente ainda é muito incomum, né, e que é uma riqueza muito boa para a gente trazer. Mas enfim, o Renato é psicólogo, ele é arte-terapeuta, ele também é formado em educação física, daí veio a minha sacada, nossa, que coisa legal, né? E ele é especialista em neuropsicologia, né? Além de tudo isso, ele também é professor da Pomar, tá? E da Clínica Pomar, e trabalha especificamente com videoarte, né? Trazendo aí toda a arte-terapia a partir de vídeos, documentários, filmes, etc. Enfim, ele vai falar isso melhor para a gente depois, né? E eu tenho a honra de apresentar, né, enfim, a Ângela, né, para quem ainda não conhece, mas vamos lá, né? A gente conhece, mas nem sempre sabemos todas as andanças múltiplas, acadêmicas, divertidas e criativas, né? A Ângela é arte-terapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar, também é diretora acadêmica da Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, onde eu tive no início do ano agora, que legal, e é doutora em ecologia social pela UFRJ. Tá? E aí eu vou passar a palavra para a Ângela falar um pouquinho mais para a gente, né, sobre essa 10ª edição do ciclo Encontros Criativos e Histórias. Obrigada, Renato. Então, histórias é um termo assim polissêmico, né? Extremamente amplo. Que histórias será que são essas, né? Nós vamos deixar os palestrantes à vontade, né, para trazerem os seus depoimentos sobre histórias, mas eu quero encaminhar uma questão, né, na medida em que somos todos arteterapeutas, então é interessante que a gente possa abordar a questão da utilização das histórias nesse contexto, né, no contexto do processo arte-terapêutico, e eu queria ampliar um pouco, né, para além dos muros ou dos ambientes remotos do espaço arte-terapêutico, eu quero trabalhar um pouco hoje, com a cooperação de vocês, a questão das histórias, assim,
em termos de transformação social também. Então, eu queria começar compartilhando, né, o trabalho de uma antropóloga, em homenagem aqui ao nosso debatedor, que é antropólogo também, não é? Então, essa antropóloga, ela vem desenvolvendo um trabalho na América Latina, né? Ela se chama Michelle Petit, e ela vem da Universidade de Paris, e ela tem um laboratório de pesquisa que o tema da pesquisa dela é recomposição de espaços através de histórias. E aí, o que significa isso exatamente? Essa recomposição de espaços se refere a espaços em conflito, né? Como nessas webinars tem gente de várias partes do Brasil, eu não sei muito bem se as regiões onde vocês estão, elas têm conflitos ou não. Nós, daqui, estamos no Rio de Janeiro, que é uma cidade, todos sabem, porque frequentamos o noticiário com frequência, é uma cidade conflagrada, né? Então, essa ideia de que histórias podem recompor espaços, sobretudo espaços em conflito, para nós é uma ideia bem-vinda. E a Michelle Petit, ela desenvolveu a metodologia dela, digamos que ela testou a metodologia dela nas áreas periféricas de Medellín, que para nós aqui é quase assim, tudo mais ou menos a mesma coisa, né? As áreas periféricas de Medellín, elas têm violência diversa, violência do narcotráfico, a violência da pobreza, e foi ali que ela foi desenvolver a premissa de que as histórias elas têm um aspecto curativo. Né? E para ela poder desenvolver isso, ela contou com a cooperação, com o voluntariado dos bibliotecários daquela região que se dispuseram a trabalhar em horários alternativos e espaços alternativos. Então, esses bibliotecários saíram de suas zonas de conforto, foram para áreas conflagradas que não tinham acomodações específicas de biblioteca, e para lá eles levaram as histórias. E foi assim que eles conseguiram, a partir de histórias que entregaram, num primeiro momento, conseguiram que depois adolescentes e jovens daquela região entregassem as suas mais preciosas histórias, que eram as suas biografias, as suas dores. Tá? Há um contador de histórias aqui no Rio de Janeiro, que ele, na realidade, é acreano, o Gregório, que ele diz que todos nós somos narradores, aqueles que têm dores para narrar. Então, a partir dessa ideia, eu repasso para o Renato, e aí rola a bola, Renato. Como que é a história em arte-terapia? Como é que é isso? Vamos ver o que os nossos convidados têm para contar. Você tenta, Renato, marcar assim um pouquinho o tempo, né? Quem sabe uns 5 minutinhos para cada um, para a gente poder ir caminhando, né? Tá ótimo, estou aqui já com a lojinha marcando aqui. Uhum. Então, uma coisa que eu conversei um pouquinho, né, com a Nasha, quando ela me falou sobre o trabalho dela, né, que ela me falou sobre a questão de trabalhar com as histórias pessoais, né, dos sujeitos, né, uma abordagem que é bem pessoal, bem focada, né, um pouco diferente daquela abordagem que a gente normalmente usa com contos de fadas, mitos. Eu mesmo uso muito com mitos e tal, né? E ela me falou de um trabalho que ela faz, é claro que eu quero que ela fale, né? Só vou assim dar uma pincelada para introduzir, né? Que é o trabalho que é de cartografia das casas, né? De ressignificar os espaços afetivos através das casas e tal. Eu até conversei com ela que uma das coisas que eu pessoalmente fiz, né, nesse período de quarentena agora foi acabar com aquele tal quartinho da bagunça na minha casa, né? Eu refiz ele todo e transformei num ateliê, né? Já não era sem tempo. Mas, enfim, Anasha, eu queria ouvir um pouquinho de você, da sua experiência, enfim, do seu trabalho, que você queria trazer para a gente, por favor.
Boa tarde a todos. Então, esse trabalho da cartografia das casas surgiu bem no início da pandemia, onde eu também fiquei confinada numa chácara. E nessa chácara, eu acabei resgatando uma relação com a casa que estava bastante difusa para mim. Eu almoçava fora quase todos os dias, eu não fazia mais a faxina na minha casa, enfim. Então, ali eu tive um momento de muito resgate da minha relação com os afazeres domésticos e o que aquilo se refletia, né, em mim, na minha história. E aí, quando eu retomei os atendimentos individuais, eu achei que o símbolo casa, constelado mundialmente agora, quer dizer, todo mundo foi enfiado dentro de casa. Por quê, né? Na verdade, para quê? Né? Jung perguntaria para quê? Qual o sentido prospectivo disso? Para onde é que isso nos leva? Tem alguma coisa aí para nós resgatarmos dentro de casa. E aí cheguei na deusa Hestia, que é a deusa da casa, da lareira, da casa interior, e comecei essa pesquisa toda em relação à simbologia da casa. E atendendo pessoas dentro de suas casas, né, que o nosso setting terapêutico passa a ser a casa do sujeito, e a gente precisa, então, ajudar esse sujeito a se sensibilizar em relação àquele espaço tem que passar a ser um espaço criativo, um espaço expressivo, um espaço onde ele se sinta instigado criativamente. E fui nesse caminho, explorando os ambientes da casa, os objetos da casa, fiquei nisso um tempão, e acabamos juntos, eu e as pessoas que eu atendo, configurando essa ideia da cartografia das casas, e começamos então a fazer essa investigação desde a primeira casa em que se morou, a casa em que se nasceu até a casa atual. Fazer todo esse trajeto das casas de uma maneira afetiva e criativa, né? Tentando lembrar objetos, cheiros, sensações, pessoas importantes naquele momento daquela casa. E assim foi se construindo essas cartografias que estão sendo recheadas de narrativas, colagens, pinturas, enfim, então é uma forma de se contar a própria história a partir do ambiente casa, que é um ambiente que para Jung é muito caro. Quando a gente lê aquele livro dele, Memórias, Sonhos e Reflexões, ele tem um grande trecho do livro da viagem dele na construção de uma casa e como isso foi estruturante para o psiquismo dele, para o processo dele de individuação, né? Bachelard também vai falar disso, tem um livro para falar praticamente só disso, né? Onde ele vai dizer que esses espaços de intimidade que a casa constitui para nós são muito importantes. Então, eu vou até citar aqui rapidão Mário Quintana, quando ele diz: quem disse que eu me mudei? Não importa que a tenham demolido, a gente continua morando na velha casa em que nasceu. Né? Então, todas as casas acabam trazendo a memória da primeira casa e de toda a estrutura, de tudo que a gente vivenciou nessa primeira casa, né? Que se reproduz ou não dali para diante, né? E morar numa casa significa morar em nós mesmos. E Jung disse, o que acontece dentro de casa, acontece dentro de nós mesmos. Então, essa é a pegada da cartografia das casas, assim como essa é a pegada dessa exploração criativa da casa, onde a gente vai investigar qual é o lugar da casa que eu mais gosto, qual é o lugar que eu menos gosto, por que eu não gosto desse lugar, o que esse lugar me causa, o que eu posso fazer para mudar esse lugar, eu posso melhorar esse lugar? Não posso, né? Então, essa investigação está super fértil nesse momento, né? Porque as pessoas não estão tendo para onde correr, e está sendo muito legal olhar para as casas de uma outra maneira. Já que eu tenho que estar dentro da minha casa, por que eu não posso, então, aproveitar esse momento para ampliar a minha relação com essa casa e até melhorar essa relação, né? Muitas pessoas tinham suas casas apenas como lugar de passagem. Passava para almoçar, para tomar banho e corria para a rua, era o dia inteiro fora de casa. E agora não é assim. Então, o que será, né, que a gente tem que aprender, todos nós, né, desse planeta, todo o planeta inteiro está confinado dentro de casa, não é uma experiência focal, é uma experiência geral, coletiva, né? Então, para onde é que isso está nos lançando? Intuo que temos coisas a resgatar dentro de casa muito finas em termos de nutrição, de limpeza, de organização, de cuidado, né? Para que quando a gente voltar para a nossa casa mundo aqui fora,
com essa ressignificação dessas práticas, quem sabe a gente consiga uma transformação nesse mundo que está um pouco abandonado de nossos cuidados, né? Assim como nossa casa talvez também estivesse, antes dessa pandemia, bastante abandonada, né? Então é por aí. Que maravilha, Nasha, obrigado. Enquanto você foi falando, eu fui anotando, né? Eu fico sempre anotando coisas. Aí você falou sobre a deusa Este, enfim, uma das minhas paixões, inclusive ela está aqui. Depois eu vou, assim que der o tempo, eu vou pegar para trazê-la. Enfim, eu tenho mini deuses habitando a minha casa. Mas, enfim, ela está ali do ladinho, daqui a pouco eu pego. Mas eu fico pensando muito porque Estia, em grego, né, é lareira, né, e é o fogo específico que fica na lareira, né, e geralmente fica no centro da casa. E serve para um monte de coisa, né, vai servir tanto como fogo para você cozinhar alguma coisa, né, e aí tem o caldeirão e aquela coisa toda, só que assim, ao redor do fogo, as pessoas estão com fome, elas ficam ali ao redor, esperando a comida ficar pronta e tal, se aquecendo também quando tem o inverno e tal, e começa a se contar histórias e tudo mais, né? E volta-se para o nosso tema de histórias, né? Ao redor da lareira, etc. E cria esse sentimento de comunhão, né? Essa coisa do oikos, né? Que é a raiz do ecologia, né? Oikos logos, né? Esse sentimento de casa, né? Como oikos grego, né? Que é esse locus de pertencimentos afetivos e trocas e tal. E a gente está tendo uma introversão, né? Forçada nesse ambiente doméstico, né? Essa coisa eu escrevi até, puxando umas coisinhas aqui no canto, escrevi assim, arqueologia doméstica, de pensar depois sobre isso, né? Da nossa arqueologia interna, né? Que foi aquilo que eu falei que eu fiz no tal do quartinho que existia da bagunça, que não existe mais, né? E eu queria trazer também um pouquinho a experiência da Fabíola para falar para a gente, né? Sobre a experiência dela com histórias, né, lá na supervisão, né, que ela, nos casos que ela teve no trabalho lá na FEBEM, que foi uma vivência bem intensa que ela teve, uma experiência profissional, e eu queria ouvir um pouquinho também, né, principalmente nessa pegada de reconstrução, né, de espaços sociais e reapropriação também, né, da possibilidade de criação de pontes no lugar de muros, né, que a gente tem precisado tanto ultimamente, né? Enfim, Fabíola. Aproveitando o gancho da casa, né, quando a casa é uma prisão, quando a casa é uma fundação casa, mas que, segundo os meninos, que de casa não tem nada, ela continua sendo uma prisão. Nós tentamos mudar essa história. Eu fui coordenadora da Unipaz, da Universidade da Paz, do PR Vário, e o PR trouxe, né, toda essa visão holística de paz, de respeito, de direito, e nós assumimos a Fundação Casa aqui de São José dos Campos. Menos a segurança, isso não era permitido. E quando nós assumimos a Fundação Casa, lógico, o PR veio, preparou todos os funcionários, tem toda uma história da Unipaz. A maioria da equipe que foi para lá eram pessoas que tiveram feito cidade holística de base, todos com essa visão de respeito, de união, e, né, para dizer, da Unipaz, essa visão holística. Foi tudo lindo, e os meninos mudaram muito rápido a história que tinha aqui naquela unidade. Então, eles passaram a se respeitar, e foi tão incrível, gente, que em pouquíssimo tempo você via um deitado na cabeça, sabe, assim, encostado no muro, o outro na cabecinha, conversando. Então, era uma questão de oportunidade apenas. Nós estávamos muito felizes com isso, estava tudo certinho, mas os policiais e seguranças não aceitavam esse tipo de relação. Até que, por um motivo mais bom, né, houve uma rebelião, né, que a gente não sabe se foi provocada ou não, como é que foi aquela história, e os meninos ficaram na tranca, que é na casa da FEBEM, dentro da casa deles, que é uma cela, desculpa, e tinham que ficar 3 dias trancados nessa cela. E tudo geralmente acontece. Mas dessa vez foi diferente. Geralmente, quando os meninos ficavam na cela, o que eles faziam? Um pegava mais fraco, né, servia de relações sexuais,
Mas esse pouco tempo que o Olivaz teve nessa mudança de olhar fez uma diferença. Mas eles saíram muito tensos, eles saíram com muitas dores, eles saíram muito nervosos, porque quando tem uma rebelião, eles têm que ficar nus. Eles tiram totalmente a liberdade deles como homem, como ser humano. Então, eles têm que segurar o pênis, senão eles ficam ameaçando em bater, sabe umas coisas assim absurdas e absurdas. Então, eu estava dando supervisão, né? Comecei a pedir, no caso, para as arteterapeutas, né? Lógico, né? Quando nós fomos para a FEP, a primeira vez que nós levamos para a arteterapia, né? E estava tudo certo. E a primeira atividade, o técnico falou, não, vai para a arteterapia. E eu falei, então, só existe, em todos nós sabemos, a grande mãe. Aí nós trouxemos a Deméter. A grande mãe, eu falei, não tem ninguém para segurar os filhos nesse momento de raiva, de ódio, menção do que é grande mãe. Então, eu falei, gente, vamos simplesmente da terra. Dá muita gema para esses meninos e vamos entregar para a grande mãe, a nossa Deméter. E, lógico, os meninos pegaram aquela gira, colocaram uma raiva, bateram, chutaram, tudo que tinha que extravasar, aquele medo, aquele ódio todo. E daí eles foram construir, né, livremente, partiu deles. E o que eles construíram, gente? O que tiraram deles? O poder. E o poder, simbolicamente, nós sabemos que é o pênis, né? Não esqueci que eles fizeram muito pênis e muitos revólveres e muitas metralhadoras. Só que na unidade não era permitido isso. Não se podia falar, não podia fazer palavrão, não podia usar arma, não podia falar de arma, não podia falar de sexo, não podia desenhar pênis, isso no processo terapêutico. Lógico que a gente deixava tudo escondido, até que os policiais foram entrando e as meninas abriram o jornal e falaram, gente, vamos juntar tudo agora. Então, juntar todos os pênis e todas as metralhadoras e lá, agora façam o que vocês quiserem. Gente, adivinha o que eles fizeram? Nada. Sabe por que nada? Porque eles brincaram de jogar argila um no outro. Sabe o que eles fizeram? Depois de tanta raiva, depois da reconstrução, eles voltaram à pureza da criança. E como vocês sabem, o Deus Ludem, o Deus da brincadeira. Eles voltaram na pureza. Então, até hoje, diz que tem argila lá no teto da FEB. Porque realmente eles voltaram à inocência. Eu acho que essa história de vida, eu falei, Ângela, eu trabalho bastante com diagnóstico e intervenção por meio de histórias, mas essas histórias que eu vivenciei muito como arte terapeuta, é que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado, Fabiola. Agora eu tive o bom senso de escrever no próprio chat. Acho que é melhor do que escrever no meu caderninho, né? Anotei aqui, ó. Acolher através... Anotei coisas que foi falando, fui pensando coisas, né? E fui anotando aqui. Acolher através da catarse, né? Porque parece que os meninos precisavam desse acolhimento, né? Desse momento de limpeza, né? Um momento catártico mesmo, né? De botar um monte de questões aí, digamos assim, impurezas, né? Em grego, katarmos, né? Que é aquilo que você é retirado pela catarse, né? Precisa de acolhimento e de um ritual, né? De entrada e saída para você poder se sentir seguro para expor, né, esse conteúdo, né? E aí criar esse espaço de segurança. Imagino que tenha sido assim, um desafio assim, avassalador, porque geralmente, né, tudo é feito nesses espaços para fragilizar, né, para quebrar, né, essas crianças. Então, assim, né, poder trazer isso eu acho sensacional, assim, né? E anotei também a questão de extravasar e reconstruir para reapropriar-se da potência que foi tirada, né? Que você falou que assim, não dá, né, para a gente querer que eles tenham outras leituras, né, e outros símbolos, né, da potência criativa e tal, além daqueles que estão imersos no universo cultural deles, né? Então vai ter que ser aquilo ali mesmo, né?
E aí a gente tem que acolher e trabalhar em cima do que é dado, né? Trabalhar em cima do que é trazido. Então, que coisa maravilhosa, né? Fiquei só assim, encantado, né? E a última coisa que eu notei aqui foi a questão do resgate da docilidade, né? E da dimensão criativa do lúdico, né? Que é justamente a potência divina que tinha sido tirada, né? Assim, independente da gente trabalhar com monoteísmos, politeísmos, mitologias as mais diversas, né? De diversas fontes, né? O divino é, por essência, aquilo que cria, né? E aquilo que tem poder. Então, assim, para você tirar o poder, despotencializar a existência de alguém, né? Você tem que tirar essa dimensão criativa, essa dimensão lúdica, né? Você tem que fazer aquilo que, agora, um pequeno momentozinho de... Para mim, está tudo integrado, tá, gente? Eu separo, eu faço análise só para fins didáticos, tá? Em termos de ciência política, né? Fazer aquilo que um carinha chamado Francis Fukuyama fez na economia, que ele falou para as pessoas assim, gente, neoliberalismo é a última coisa que existe, não há nada além disso, acabou, aceitem, né, resignem-se, né, e acabou. Né? Que é isso? Isso é um discurso de poder para tirar a criatividade. Olha, a última coisa criativa foi criada por mim, daqui para frente não existe mais criatividade, e acabou a vida. Né? Por incrível que pareça, essa bobagem foi muito aceita na política por algum tempo, né? E é isso, né? O trabalho que você fez, e é lindo, né, ouvir esse relato, foi isso, foi repotencializar, né? Devolver aí, olha, tá aqui, você tem potência criativa, você tem potência divina, né? Você pode, né? E até porque não dá para ignorar o fato de que, querendo ou não, por mais abertos que nós sejamos, né? Sempre há pro cliente, para o paciente, né, essa ideia de que nós estamos ali para autorizar alguma coisa. Então vamos, já que a gente já está nesse papel, então toma, então eu te autorizo, seja autônomo, seja independente, seja criativo, seja potente, seja vivo, né? Então, brigadão, Fabiola, pela tua troca com a gente, tá? E eu queria ouvir um pouquinho também, meu xará aqui do Rio, Renato, né? Falar um pouquinho sobre a experiência, né, com o videoarte, né, na arte terapia e tal, e saber algumas questõezinhas, né, que eu fiquei curioso sobre, assim, eu sou um cara que eu não sou muito cinéfilo, então eu fico pensando, assim, para mim, os filmes têm aquelas divisões muito pouco nítidas, entendeu? Eu fico pensando quais seriam os critérios para se escolher, né, os filmes, os documentários e tal, e também, né, qual seria a diferença de trabalhar um documentário ou ficção, né, de que maneira isso chega para eles, né, para os clientes e, três coisas, e a terceira e última, juro, né, quais foram as conclusões que você foi chegando através do seu trabalho, né? Aquilo que a gente conversou um pouquinho antes sobre a questão da criação da identidade, do mosaico, né, que vai se organizando, o mosaico de narrativas, né, que você tinha me falado. Então, Renato, tá com você a palavra aí. Obrigado, Renato. Eu queria agradecer inicialmente o convite da professora a Ângela, né? É um prazer estar junto com vocês aí também, com a Fabiola Gaspar, com a Nasha Gelli, né? E queria também dar um alô e agradecer também a todos que estão presentes aqui. Eu vendo o chat, eu já até tirei ele para poder ficar focado mais em mim aqui. Então, assim, meu xará, Renato, eu tenho muita coisa para contar nessas histórias, né, principalmente com relação a cinema e vídeo, né, desde que eu iniciei o trabalho, né, com as turmas de pós-graduação, assim, eu tive descobertas assim interessantes, foi uma experiência assim, está sendo uma experiência muito importante para mim. E aí, eu gostaria de começar assim, a falar sobre o método, né? O método da oficina, que
a coisa foi sendo criada, né? Ao longo das oficinas, né? Então, eu ia começar falando assim do método, para depois eu chegar, né, se a gente tiver tempo no vídeo, no cinema, eu acredito que a gente vai ter tempo para poder conversar sobre isso também. Mas, assim, o nosso método ali na oficina Cinema e Vídeo é a gente habitar, né, as ressonâncias ao longo dos nossos encontros, né, desses saberes, né. A arte-terapia, ela é baseada num campo transdisciplinar, né? Então, só aí na transdisciplinariedade já dá para a gente poder largar na frente, né? Porque a transdisciplinariedade ela vai gerar um movimento do conhecimento que ela vai tornar permeável, né? Outras disciplinas, né? Também atuar nesse campo. Então, o método é esse. Na oficina, a gente habita as ressonâncias ao longo dos nossos encontros, né, dos saberes, sabendo que nessas ressonâncias vão emergir diferenças, né, mas, assim, a gente está interessado no que essas ressonâncias vão impulsionar a gente a poder criar, a gente a poder ir além, né, a gente a poder cultivar devires, que é um conceito, assim, que eu, logo no primeiro encontro, eu gosto de colocar alguns operadores conceituais, né, para a turma para a gente já poder se ambientar, né, com esses conceitos, assim, porque é muito breve, né, assim, é um sprint assim, de 100 metros, para falar como um professor de educação física, né, como um graduado de educação física. Então, assim, são 5 encontros em média, então, mas desses 5 encontros, assim, acontece muita coisa, né. Assim, é aquela mãozinha assim no acampamento para você fazer o fogo, né? Sai faísca desses 5 encontros, e eu acho que é isso que é fascinante, né? É justamente essa faísca. Então, assim, a partir de uma relação desses saberes, eu vou seguindo e construindo ao longo das oficinas um campo de saber conceitual, mas também experimental, né? Para viver além do dualismo. Além disso que a gente falou da separação corpo e mente, né, em uma continuidade. Então, assim, o que eu proponho assim, na oficina com isso desconsiderar essa ideia de uma base imutável, né, para uma mutalidade. E aí a gente vai falar no cosmos também, da mutalidade do cosmos. Né? Então, assim, a grande questão da oficina é a integração e o diálogo dos filmes que são exibidos, né? Quando eu estou na trilha ali do cinema, e depois do cinema a gente entra na trilha do vídeo, né? Eu chamo de trilhas, assim, né? do módulo dos encontros, sendo que no vídeo a gente faz uma abordagem mais para uma perspectiva da videoarte, né? Então, e de que maneira, assim, de uma maneira que os filmes, os trabalhos plásticos que as produções dos participantes, elas vão sendo integradas ao longo desses encontros. Então, o diálogo desses filmes, a integração, o diálogo desses filmes, dos trabalhos plásticos, das produções, né, tem uma razão de composição aí dessas potências, né, que coloca necessariamente as produções plásticas em coexistência, uma mistura, numa relação, né. Não é apenas um filme, né, que eu passo num primeiro encontro, não é um outro filme que eu peço para ele fazer em casa, para assistir em casa e depois fazer. Não é um terceiro filme de um segundo encontro, não. Assim, é uma força coletiva, entendeu? É aí que a gente consegue essa faísca, né? Quando chega lá, eu aposto muito nessa questão, assim, não é apostar, né? Eu jogo muito com essa questão assim lá no 5º encontro para a gente poder ter isso, né? Esse substrato. Né? Então, assim, essa potência de composição, ela é realmente, ao mesmo tempo, uma potência de amplitude, né, de intensificação, é uma potência de preenchimento afetivo. Então, assim, eu falei em faísca, que nos poucos fragmentos que a gente tem da obra, por exemplo, do filósofo Heráclito, né, lê-se lá, o fogo sobrevindo há de distinguir e reunir todas as coisas, né?
Então, assim, é essa filosofia, né? Essa filosofia em que o fogo é o seu elemento principal, né? E no dever, a sua expressão conceitual, nessa mudança, né? Você vai se modificando à medida que você vai acontecendo, né? Então, é nesse caminho, é nessa linha, né? Que eu procuro me aliar, e também aos maiores nomes assim, do pensamento nômade, né? Da filosofia, da diferença, vem o Heráclito, Spinoza, o Bergson, né? Deleuze, Guattari, Foucault, Nietzsche, né? E também com outras referências, tanto no âmbito da arte-terapia, né, que nós já conhecemos, né? E também na abordagem junguiana, etc. Então, assim, entender que nós somos um sujeito, nós não somos um sujeito, não somos uma consciência, um eu, né? E aí, então, fazendo referência ao Spinoza, né? Nós somos um modo de potência absoluta. Então, assim, no caso, nessa referência que ele faz, o ser de Deus é o nosso, o ser de Deus e o nosso é exatamente o mesmo, né? Se é exatamente o mesmo, por que nós não encontramos esse ser aqui, agora, em vida, né? Então, assim, a gente, como arte-terapeuta, tem que ver... eu faço uma questão assim, o que obstrui, né? O que talvez seja isso aí que a gente esteja buscando também, pelo menos na minha experiência, com a arte-terapia, né? O que acontece na nossa vida na medida em que algo em mim assume um comando e o processo criativo. O que uma pessoa, o que um artista das artes visuais, né, por exemplo, quer fazer de si? Que tipo de obra? O que acontece com ele nesse processo? O que acontece com aquele camarada lá que foi fazer aquela performance? Ele tirou a blusa, o que acontece naquela zona de virtual, né? Enfim, de criação, né? Eu acho que obrigado. Então, assim, nessa perspectiva transcendente, tem sempre um lugar a se chegar, né? Tem sempre aquilo que nós sentimos que faz... que a gente tem que usar um referencial para poder atingir esse lugar, essa identidade em si. Mas, nessa perspectiva, nessa pegada, né, por exemplo, do Spinoza, por exemplo, esse em si, ele é causa de si. E o que é causa de si? É ser produtor de si, fabricante de si. Esse si, ele não está pronto. Então, a partir dessa perspectiva, assim, que você acaba modificando a sua maneira de você avaliar, de você avaliar a sua existência, de você criar sentido, de você querer fazer... a partir desse momento, assim, presente, passado, futuro, já muda completamente a maneira de você interpretar, de você avaliar, de você sentir, de você agir, né? Então, por exemplo, eu só queria fechar, assim, essa primeira parte, assim, que... Então, ao produzir uma obra de arte, né, ao produzir uma música, ao produzir uma pintura, uma escrita criativa, né, uma performance, né, você está produzindo a si mesmo, você está criando a si mesmo, né? Então, assim, eu não só apenas acredito, né, como eu sei, e eu sinto também que a gente pode produzir a si mesmo, né? E se a gente pode produzir a si mesmo, é sempre uma ocasião, ao modo de Spinoza, falar que a gente pode... pode ter uma vida mais interessante, né? Então, mais bela. Obrigadão. Obrigado, Renata. Fui pensando, enfim, né? Você fez uma fala super vasta, trazendo vários filósofos, várias perspectivas e tal. E eu vou em cima das minhas anotações, que agora, né, novamente, bom senso de botar aqui no chat, né?
que você falou que a criação dos encontros se dá ao longo dos encontros, né? Isso me lembrou aquela citação do Jung, né? Conheça todas as técnicas, saiba todas as escolas e tal. Quando se encontrar com um ser humaninho, seja um ser humaninho, né? Veja o que aquele grupo, aquelas pessoas que, né, conseguem te trazer e trabalha com o que eles trazem, né? Que é um pouco o que a gente estava conversando também com a Fabíola, né? Sobre os símbolos que eles trouxeram, que, claro, tem a ver com o universo cultural deles e não ia sair disso, né? Pelo menos não a curto ou médio prazo, né? Você falou sobre a questão da permeabilidade da arte-terapia, né? E, claro, o cinema é uma forma de expressão, né? Então, só fica vindo um barulhinho aqui para mim. Mas e o cinema é uma forma de expressão artística, né? E, claro, dentro de casa, né? Trazendo um pouquinho do que a Nasha estava falando, né? Uma das coisas mais práticas e diretas que a gente tem acesso é o YouTube, Netflix, a própria net, essas coisas, filmes e tal, né? Onde dá para a gente tratar determinados temas, né? Todos tendo acesso à mesma linguagem, ao mesmo conteúdo e tal, né? Quando você falou de trabalhar fluxo, mudança, logo lembrei do Heráclito, mas antes disso até eu lembrei da questão da função teleológica dos conteúdos do inconsciente, né? Que o Jung dizia que os conteúdos que emergiam no inconsciente, né? Seja desde através do teste de associação de palavras, lá no iniciozinho, né, da vida acadêmica do Jung, né, até depois, questão dos sonhos e tal, né? Que havia ali uma função teleológica, ou seja, tinha uma intencionalidade, né, tinha uma direção. Isso tem a ver com o que você falou, você trouxe no finalzinho da sua fala, né, que o próprio inconsciente vai criando caminho, né? E aí eu lembro do Guimarães Rosa, né, falando que a vida é... Gente, agora eu não vou lembrar exatamente da frase, mas algo como romper rumo. Entendeu? Tipo, vida é romper rumo, né? Você vai criando um caminho que você tem que romper para que aquilo aconteça, né? Tem uma questão aí de inauguração e criação de um espaço, né? De um caminho, né? E achei muito legal essa questão que você falou também das produções que geram uma razão de composição, né? Gostei dessa expressão, né? Porque tem um logos ali, tem uma racionalidade que ela vai trazendo vários campos sobrepostos, né? Ela é da nossa cultura, da nossa época, do nosso espírito do tempo, ao mesmo tempo da identidade que se constrói com aquele grupo dentro da sala e, ao mesmo tempo, permeada por pequenos pedaços do mosaico, do Lego pessoal de cada um que vai trazendo as suas questões, né? E tudo isso vai começando a ser percebido a partir do momento que a gente começa a trabalhar, né, com o vídeo e como aquilo é visto, como a mesma imagem, o mesmo vídeo, a mesma arte, né, é percebida de diversas maneiras pelas pessoas que estão ali, e isso vai compondo, né, algo que fala sobre a arte e sobre as pessoas que estão ali participando, né, da oficina. Então é muito, muito rica a sua experiência, muito obrigado, né? Bom, e aí eu vou puxar um pouquinho para a Ângela falar um pouquinho mais para a gente, né? A gente ir aí, enfim, seguindo com os nossos... e uma coisa que eu esqueci, não, que eu quase esqueci, porém não esqueci, que é de mostrar a Hestia. Foi que eu ia mostrar a deusa, né? Está aqui, pronto, a Hestia, para quem não está aqui. De todos os meus mini-deuses e mini-deusas, ela é a única que está de olho fechado, porque é a única que está introvertendo propositadamente, focada no seu foguinho interno e tudo mais. E o vestidinho dela também é de fogo e tal, né? Dentro, obviamente, das possibilidades de enfim, plásticas, né? Da escultora, que não fui eu que fiz, não, tá? Foi uma amiga minha que fez. Mas é isso, gente. Obrigado. Pedir para, depois de apresentar a Hestia para vocês, né? Pedir para a Ângela falar um pouquinho para a gente aí. Então, obrigada, Renato. Eu vou voltar, né? Assim, vamos fazer aqui o círculo, né? A história do eterno retorno, né? Vamos voltar aqui à fala da Nasha, né? Que eu acho que ela trouxe uma questão assim que está super importante, né? Que é as pessoas prestarem atenção às casas e às histórias das casas,
né? E aí, assim, curiosamente ou coincidentemente, a Fabíola conta uma história, né, uma reminiscência de quando ela dirigia uma Fundação Casa, né? O nome do negócio era Fundação Casa. A gente pode aqui questionar o sentido e o conceito de casa, mas o nome era esse, né? E aí, eu fui pedir ajuda aqui a um cidadão assim, antigo, né? Antigo, que ele é o Rumi, que ele tem uma poesia que fala que nós somos uma casa de hóspedes, né? Nós somos uma casa de hóspedes. Aí eu queria ler só o comecinho, né? Que ele diz assim, que o ser humano é como uma casa de hóspedes. Toda manhã uma nova chegada, uma alegria, uma tristeza, uma mesquinhez, uma percepção momentânea chega como visitante inesperado. Não vou ler a poesia inteira não, mas fica aí a ideia, né? É uma bela poesia falando sobre a nossa psique. E aí, voltando à questão da Nasha, nas cartografias, né, da casa, com essa história da pandemia e do isolamento social, nós fomos reapresentados à nossa casa, né? Pelo menos pessoas que tinham o tipo de vida que eu levava, né, que ficava 12 horas dentro de uma clínica atendendo, eu realmente fui reapresentada à minha casa de fora e uma boa chance de que, quando a gente começa também a prestar atenção nessa casa de fora, você começa a prestar atenção numa casa interna, né? Mas o que eu queria compartilhar com vocês, dentro da cartografia da casa, é o acolhimento ao diferente, porque o diferente é sempre muito complexo, né? A gente vê todos esses litígios por problemas étnicos, por problemas religiosos, porque não se dá conta de acolher o diferente. Mas a gente também não acolhe o diferente da gente mesmo, né? das nossas personas cotidianas, né? Quando aparece uma coisinha diferente, a gente já, né, quer assim, tirar da visão. E o que eu quero compartilhar com vocês foi uma vivência que eu tive nesta minha casa, a casa de fora, mas que também tem a ver com a casa de dentro, em relação ao diferente, porque eu ficava muito tempo fora de casa e não prestava muito atenção no que acontecia nesta casa física. E quando eu comecei a ficar mais em casa, comecei a perceber coisas que de verdade eu não percebia, inclusive à noite, porque eu chegava muito cansada em casa, e a gente chega cansado em casa, a gente janta e dorme. E aí eu comecei a circular pela casa. E eu moro ao lado de uma reserva, que eu não aproveitava, porque eu não ficava em casa, e então não prestava atenção na reserva, né? E aí eu comecei a perceber que eu tinha uma casa cheia de ruídos, e eu não sabia muito bem que ruídos eram aqueles, os ruídos lá de fora. Aí até que um dia eu vi quem produzia os ruídos. E aí entra a história do diferente. Quem produzia os ruídos era um bichinho muito, muito, muito feio, chamado gambá, ou também chamado saruê. E as pessoas que convivem comigo, as pessoas da minha equipe, meus amigos, souberam que eu fiquei assim, eu vivi a temporada dos gambás, porque eu vivia falando com todo mundo como que a gente faz para mandar um gambá embora. Porque realmente eu não estava acostumada com aquela diferença, né? A gente está acostumado com cachorro, com gato, que é todo bonitinho, mas gambá, né? Então eu vou reduzir aqui a ópera. Falava com todo mundo que eu conhecia, de biólogos a donas de casa, a pessoas amigas, até que uma amiga que é de Pernambuco, uma asterapeuta, me mandou uma reportagem sobre gambás, falando de todas as maravilhas que um gambá é capaz de fazer pelo meio ambiente. E aí eu comecei a olhar o gambá de um outro jeito, né? Aí, reduzindo ainda mais a ópera, eu agora tenho 2 visitantes fixos.
Um se chama Orlando e o outro se chama Domênico, e eles vêm à noite para jantar. E eu coloco a refeição deles, e como eu sei que Gambá gosta de umas coisas que eu gosto também, eu coloco um tempero de vinho na comida deles, porque parece que gambás eles são aficionados de uma certa dose de álcool. Mas, assim, brincadeiras à parte, é esse aprendizado da diferença, né? Então, um bicho que não se parece com um gato fofo, a gente não sabe o que faz com ele. Mas isso vale também para os meninos que estão em conflito com a lei, que não são meninos fofos, educadinhos, que não vestem as roupinhas engraçadinhas, não é? E que, eventualmente, eles têm mesmo uma arma, porque foi o jeito que eles conseguiram para poder se manter vivos. E aí, o que se faz com a diferença? A gente também coloca em algum lugar que a gente não quer saber qual, exatamente, Renato, coloca lá naquele lugar, a gente não quer saber qual, né? E aí, quando você se abre para a história, assim como eu descobri todos os atributos, né, do marsupial, olha que bonitinho, o marsupial gambá, quando a gente se abre para as histórias das pessoas, que elas não são assim, com aquela aparência tão, né, que a gente acha tão digestiva, tão cotidiana, né, com os hábitos que a gente também não está acostumado a administrar, olha quantas maravilhas aparecem, né? Que foi a história que Fabíola compartilhou com a gente. Só foi preciso abrir o espaço. E, da mesma maneira, foi assim com a Michelle Petit. Quando ela via os bibliotecários lá em Medellín, naqueles lugares completamente degradados, ela abriu espaço para que aqueles jovens contassem suas histórias. E as histórias, a princípio, nem eram tão bonitinhas assim como o Gambá, não é? Mas a gente precisa fazer esse movimento de abrir, né? Criar a fenda, criar o espaço, criar a brecha. E aí alguma coisa acontece. Que é essa alguma coisa que o Renato cuidou de nos explicar, né? Eu acho que é importante que todos saibam que o Renato é um professor amadíssimo por seus alunos. Talvez a única coisinha que a gente possa dizer é que ele tem vários conceitos para os horários. Então, por exemplo, ele tem que terminar a aula às 10 horas da noite, você está rindo, né? Ele pode terminar às 10h30, às 11, né? Porque esse fazer de si é uma coisa também assim que demanda assim, um certo tempo, mas que os alunos amam essa aula de cinema e vídeo e amam o Renato, amam. Devolvo para você, Renato Crash. Obrigado, Ângela. Ângela, eu fiquei, enfim, desenvolvendo algumas curiosidades, né, enfim, a partir até do relato de cada um dos nossos convidados aqui, né, e eu queria ouvir a Nasha falar uma história que ela falou que ela queria falar e tal, né, inclusive ela falou assim, não, eu estou entre duas, e aí a gente falou, não, vamos deixar rolar, e na hora que vier, veio, né? A intuição está aí para isso, né? Para a gente jogar moedinha e aceitar que ela cai em pé. Enfim, vamos lá? Bom. Então, eu quis trazer essa história específica, ou qualquer uma dessas duas, porque são histórias autobiográficas, que é a linha que eu mais trabalhei na minha vida, desde a minha formação no teatro, né? E que é você, depois que eu fui conhecer a arte-terapia, eu já fazia arte-terapia sem saber que fazia, né? Porque quando eu fui fazer teatro, eu não me interessava em interpretar Shakespeare ou quem seja, eu queria interpretar os meus personagens interiores. Eu queria experimentar essa gente que mora dentro de mim, né? E aí eu descobri essa possibilidade no teatro, que é o que a gente chama de criação cênica em campo mítico pessoal. E aí me aprofundei muito nisso, o meu TCC na psicologia junguiana foi em cima disso, em descobrir ferramentas e possibilidades para se acessar conteúdos inconscientes para que essas narrativas fossem um pouco mais
profundas, né? Porque inicialmente era o ego que decidia, né? Então, vou fazer tal texto porque assim eu trabalho tal conteúdo meu. Vou escolher, de repente, quando eu fui para outros trabalhos de autoimersão, o que surgia eram os gambás, muitos gambás, né? Que no início eu achei horrorosos, depois fiquei amiga deles, né? Então, quando você faz um trabalho mais aprofundado, as imagens e as narrativas que vêm são muito mais densas. Então, essa história que eu vou contar para vocês nasceu de um processo desses. O processo, inicialmente, é totalmente corporal, é uma experiência de autoimersão corporal, e essa narrativa vem através do corpo e dos movimentos corporais. Só depois é que a gente vai trabalhando cenicamente e vai tentando decodificar o que o corpo trouxe e trazer uma narrativa. Então, aqui eu vou trazer para vocês o resultado final, vamos dizer assim, mas o mais legal de tudo isso, para mim, é o processo todo, nem é o resultado final, né? Então, vamos lá. Vou contar para vocês uma história que se chama A Moça Redonda. Era uma vez uma moça, redonda, redondinha, cheia de tudo que existe. Então, aqueles momentos em que a gente para a história para começar outra história, depois a gente volta para a gente volta para a história. Não tem problema, então é um recurso. Está, inclusive, virando a nossa especialidade, né? Então, vamos nós. Então, perguntar, eu tinha falado com o Renato, a Nasha saiu, então ela deve sair e voltar, né? Eu tinha falado com o Renato ontem, né, que a gente conversou e tal, e ele tinha falado sobre uma entrevista, né, do Eric Rocha. Agora decorei o nome, tá vendo? Eu ia chamar o cara de filho do Glauber Rocha, olha que coisa horrível. Não, Eric Rocha tem um nome, é um sujeito, né, além de ser filho também do Glauber, e que ele estava falando sobre a construção, né, da identidade do cinema brasileiro, e que você fez uma relação que eu achei muito gostosa de ouvir, né, com o processo da construção da identidade dos grupos que você trabalhou, né, em arte-terapia através da videoarte, né, e queria que você falasse um pouquinho desse processo para a gente, que eu também não... acabei de esquecer quem foi a pessoa que conversou com ele, que eu me preocupei tanto em decorar o nome do rapaz, que agora eu esqueci. O outro estava falando com ele que também era importante. Né? Mas fala aí pra gente, por favor, Renato. A história é sua. Na verdade, assim, na ocasião que nós conversamos sobre isso, a gente estava falando do cineasta chamado Rui Guerra, com o filho do Glauber Rocha, né? Que é uma referência no movimento do cinema novo, né? E é justamente isso. Na ocasião ele falou que assim, o cinema novo, ele não é só um filme, 2 filmes isolados, né? Justamente estabelecer esse diálogo, né? Entre essa integração entre os filmes, né? Do cinema novo, né? Na verdade, assim, o cinema novo, o Glauber Rocha, né, ele, nos vídeos mostra, ele costuma falar que, sim, que é um estado de espírito em movimento, e de olhar essas possibilidades e interpretar o nosso tempo, né? E assim, a arte e o cinema, elas são formas da gente poder testemunhar e também materializar essa passagem, a nossa passagem, né, no mundo, e fazer parte desse fluxo, né? Então, basicamente, assim, seria isso, assim. Há sempre uma maneira, né, da gente se compor e de se articular que faz com que a gente crie, né, um círculo virtuoso nesse sentido, né, de produção de si e de novas maneiras de existir. Então, assim, essa questão que a Ângela estava falando, da presença, né? Algo semelhante a isso, assim, eu acredito que, sim, que essa mudança essencial da gente ter gosto por essa variação que faz parte dessa nossa existência,
isso é a essência da própria existência, que eu estou querendo dizer assim que deixa eu ir para um outro caminho aqui, assim, porque o Spinoza, ele diz assim que ao cego não falta a visão, né? Porque o cego, que é visto como um cego, ele só é visto como um cego por um outro que criou o modelo para vê-lo assim, mas aquele ser, antes de ser um cego, por um outro, ele é um ser para ele mesmo, né? Enquanto ser para ele mesmo, ele é uma presença plena, né? Então, assim, é isso, assim, é como a Ângela tinha falado um pouquinho antes, né, de relacionar-se com essas presenças em nós, né, e nos outros também, né? Relacionar-se com a presença de algo vital em nós, né? E isso é mais nobre e é mais leve também, né? Então, eu acho que, porque falou em cinema novo, eu lembrei de algo vital em nós, né? E é isso, assim, não sei se ela voltou já e quer continuar a respeito da história. Acho que ainda não. Só fazer a finalização aqui rapidinho da fala do Renato, meu colega, né? E aí a gente volta para ouvir a história da moça redonda, que em algum momento a gente parou no redondo, e aí ficou assim, e aí ela parou, mas ela volta. Mas enfim, eu fiquei pensando muito, enquanto o Renato estava falando isso, tanto ontem quanto hoje, né, sobre essa questão que todo filme, né, me corrija, Renato, se eu tiver errado nessa minha generalização, mas eu acho que não, né, todo filme conta uma narrativa, tem uma história, tem um fluxo, né, de acontecimentos, né, que pode ou não ter um sentido em si, pode estar mais ou menos aberto à interpretação, mas o fluxo está lá e a narrativa está lá, né? E essa ideia que você trouxe do cinema novo, né, sendo feito por vários cineastas, né, e a interação, né, integrada entre todas essas narrativas contadas por diferentes filmes, né, formar uma única identidade, né, isso é muito semelhante ao processo de criação de cultura, né? Cultura é um conceito que é super complexo de se definir, e depois de dar algumas aulas de antropologia na vida, eu cheguei na conclusão que, inclusive, eu sempre falo para os meus amigos antropólogos e eles concordam, então eu estou feliz com isso, com a concordância dos meus amigos, né? Que é o seguinte: cultura é aquilo que está entre aquilo que você cultiva todo dia, né? E aquilo que você cultua, aquilo que você acha incrível, né? Fantástico, extraordinário, que tem a ver com os valores e crenças da sociedade, né? E que acaba sendo, na verdade, um grande ciclo, né? Onde você tem as duas coisas se tocando nos extremos, né? Tanto o que você cultiva quanto o que você cultua, né? Enfim, e esse cultivar e cultuar, né? Dessas narrativas que você me falou, me lembrou muito a relação das três deusas moiras, né, gregas, do destino, que são Cloto, Lachesis e Atropos, né, que são deusas fiandeiras. Elas pegam basicamente um fio do novelo cósmico universal, digamos assim, né, que tem todos os fios de todas as potencialidades de vida, e pegam e esticam esse fio e costuram, por exemplo, o meu fio com o fio da Ângela, né, do Renato, tal, da Fabiola, da Nasha, da Patrícia, da Marília, da Cláudia, da Elaine. Estou falando as pessoas que estão aqui na minha frente, né? E de todos nós nesse momento, né? Então todos nós nos entrelaçamos e nos costuramos nesse momento, e daqui a pouquinho cada um desses fios vai para outros lugares fazer outras conexões, né? Só que, claro, carregando a experiência, porque o ser humano tem um negocinho fantástico chamado memória, né? E a gente carrega as experiências dessas trocas e dessas costuras, né? E tal. E essas são as deusas que, né, que presidem o destino humano, né? Então o destino humano está nesse entrelaçar, né? Nesse entrar e sair. E eu relacionei muito isso com a tua fala, Renato, em relação a essa coisa da construção coletiva, né, através de diferentes narrativas, né, de filmes, né, que são vistas e costuradas num todo, né, minimamente coerente, né? Vamos combinar que culturas não são em si tão coerentes assim, tá? Elas criam as normas de coerência
delas, internas. Né? O que não quer dizer que elas sejam totalmente coerentes. Né? Mas, enfim. Anasha, por favor, continua a história para gente. Era uma vez uma moça, redonda, redondinha, cheia de tudo que existe, de tudo que há de existir. Tudo que via, queria engolir. Foi assim que arredondou, por tudo que devorou. E o seu redondo não era feio, não. Era lindo, muito lindo, de doer o coração. Aí um belo dia, depois de tanta comilança, tudo que engoliu começou a... Ai! Ui! Escapar da pança. E as coisas foram saindo assim tão rapidamente que o redondo foi ficando murcho, desenchavido. Esvaziou. Quase que definhou. Aí, a saudade bateu. A saudade de quem já teve e perdeu. E a inveja de dentro dela nasceu. E eu estou invejando. Estou invejando vocês tudo. Estou invejando. Me dá? Me dá? Me dá? Me dá! Ela pedia doída, sofrida, sem parar. Aí não teve jeito. Ou ela ficava ali a sofrer, ou fugia para esquecer. Pois fugiu para dentro de si. Se escondeu na escuridão. Ficou lá, se aquietando, matutando, descansando. Foi quando sentiu alguma coisa lhe cutucando. Virgem, minha Nossa Senhora! Tudo que eu tive outrora está aqui, sempre esteve, guardado na minha escuridão. Eu não perdi nada, não. E parou de invejar. E a felicidade foi voltando, e ela foi dançando, e ela foi arredondando. Parecia que ia estourar. Ai! Ai! De novo as coisas do dentro quiseram sair. E ela ficou quieta. Bem quieta, para modo de sentir. Foi sentindo. E o primeiro a sair foi menino. Saiu de dentro do peito. E saiu mais menino de tudo quanto foi jeito. Ai! E para cada um que nascia, ela dava de mamar. Quer mamar, neném? Quer mamar? Quer mamar, neném? Quer? Quer mamar, neném? Quer? Ah, e rápido pelo mundo eles foram se espalhar. Pelo céu, pela terra, pelo fogo, pelo ar. Ah, menino, menino. Menino? 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 Volta, menino. Volta. Mas menino não voltava. Porque a vida é mesmo assim. Eles vão ter que ir. E ela vai ter de ficar. Para cuidar do que restou. Uai, ela mesma ora soa. Mas era isso que doía. Porque ela não sabia. Não sabia se cuidar. Ah, cadê os outros? Cadê os outros? Que sem eles eu nem sei o meu lugar. E chorou. Chorou muito. Chorou lágrima branca, de leite, do próprio peito. E cada gota que pingava, uma flor. E das flores ela cuidou. Regou todo santo dia com carinho e muito amor. Quer mamar, florzinha? Quer mamar? Quer mamar, florzinha? Quer mamar? Ah, e o tempo passou. E ela se cansou da labuta, da rotina, até das flores. E numa só lambida, engoliu a todas elas. E de novo engordou, arredondou.
O resto, meu povo, eu nem vou contar. Porque essa tal moça redonda nunca para de girar. É um tal de enche e solta que nem dá para acreditar. Ela dança, pare e come. E depois quer devorar. Mete de novo para dentro tudo que acabou de criar. Essa é a história da moça. Dessa e de todas as outras. É isso. Que linda, Nasha. Nossa, eu já estava até falando com o microfone fechado aqui. Obrigado. Nossa, que coisa gostosa demais. E eu escrevi aqui, acabei nem dando enter aqui para ela. Terminar de dar o enter. Pronto, ó. Que delícia ouvir quem tem um amor por contar, né? É outra coisa. Né? Maravilhoso. Obrigado. Obrigadão mesmo. E, Fabíola, eu queria pedir para você agora fazer trazer as nossas considerações finais, né? O que você, enfim, pensou, imaginou, trouxe e quer trazer para a gente mais um pouquinho aqui no nosso finalzinho do nosso 10º webinar. Tá bom? Então, por favor. O que mexeu muito comigo desde o começo, né, e marcando um pouquinho de cada um de vocês, a Nasha trouxe para a gente, né, na cartografia das casas, o retorno à sua casa interna. A Ângela me traz o gambá externo que ela trouxe para casa, sua residência e para sua casa interna. O nosso querido Renato, ele traz o Heráclito, né? Pelo amor de Deus, né? Depois vem o Empédocles, que trabalha sempre que existe um ser só que nos une a todos. É um ser só, a fonte de toda a vida. E depois, Renato termina de novo. Desculpa, o Renato ainda fala uma coisa que marcou muito para mim. Produzir a si mesmo. Achei bárbaro quando ele fala produzir a si mesmo. E daí, ela traz de novo para a gente a história da Mulher Redonda e que, na realidade, de novo nos traz para dentro de si. E se nós sabemos muito bem, né, que para quem estudou filosofia, que a única coisa que supera tudo e a todos é o amor. E é isso que faltava para a Mulher Redonda e é isso que muitas vezes falta. Obrigada. Obrigado você, Fabíola. E, gente, então eu pedi aqui para a Ângela fechar, né, um pouquinho, e vamos dizer, não, ainda tem tempo, meu Deus, eu estava aqui olhando, olha só, achei que já estava, não, ainda temos um tempinho, então, agora sim, eu vou pedir para a Ângela propositalmente outra coisa, né, Ângela, traga também um pouquinho as suas considerações finais aqui para a gente, né, arrematando tudo bonitinho. Sim, dessa vez a hora passou assim que foi... Né? Quando eu olhei aqui, eu falei, gente, mas já está na hora de terminar, a gente mal está começando, não é verdade? Então, assim, acho que vou trazer uma fábula do Nasruddin, né? Que foi assim, o dia que ele perdeu as chaves. Acho que vou querer terminar com isso. Sabe-se que se conta muita coisa do Nasruddin, né? E teve lá um dia que ele perdeu as chaves, as chaves da casa dele, e ele ficou muito aflito. Aí chamou os amigos, começou a chamar todo mundo, porque ele queria procurar as chaves. Aí reuniu assim, aquele pequeno grupo, né, das pessoas relacionadas com ele, e levou as pessoas para frente da casa dele, onde tinha um lampião, assim, tá? Suspenso, e aquela rodinha de luz. E começou a pedir para todo mundo procurar as chaves junto com ele. E procuraram, nada. No final, as pessoas já estavam ficando impacientes e cansadas, aí perguntaram para a Nasruddin assim, mas afinal, você tem certeza que você perdeu essas chaves aqui na frente, debaixo da luz desse lampião? Aí ele falou, não, claro que não. Eu perdi as chaves dentro da minha casa, mas lá é tão escuro para procurar que eu achei melhor procurar aqui. Então, é com isso que eu termino essa nossa caminhada pelas histórias. Porque, assim, às vezes a gente dá uma de Nasruddin, não é verdade? É muito trabalhoso esse negócio de ficar procurando no escuro, né?
Vamos embora para a balada no Claro procurar as chaves. Tá? Pode ser que não encontre, mas, enfim, pelo menos a gente está fazendo o movimento de tentar. É isso. Obrigada, Renato. Estou eu de novo. Ainda bem que ele avisa aqui, né? Tipo, Renato, você está falando com o microfone desligado, pressão. Gente, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho, né, de vocês com o nosso 10º webinar, né? Obrigado principalmente a Ângela, né, por hospedar a todos nós aqui, né, nessa nossa casinha virtual, né, na convergência dos nossos fluxos da vida, né, nesse momento, né, no entrelaçamento dos nossos caminhos. Né. Obrigado a Nasha, né, enfim, pela história maravilhosa. Eu acho que ela caiu de novo, mas enfim, vai ficar gravado. Obrigado, Nasha, pela história maravilhosa, né, pela sua determinação e disposição de voltar apesar né, das questões, enfim, energéticas aí da nossa vida, né? Obrigado, Fabíola, pela tua experiência tão rica que você trouxe com a gente, trouxe para a gente aqui, tá? E pelo seu trabalho tão lindo, tão gostoso, né, de criar pontes, né? Eu tenho falado assim, para mim, como cientista social no geral, né, como arte-terapeuta também, acho que um dos trabalhos mais profundos e difíceis de serem feitos, né, e necessários na nossa vida cotidiana, né, na nossa cultura, infelizmente, hipercompetitiva, belicista e tal, é justamente esse espaço de criar pontes, né, estabelecer diálogo. Né, não é à toa, né, que um dos nossos filósofos, educadores, pedagogos, né, mais atacados é o Paulo Freire, porque a grande preocupação dele é justamente, né, criar pontes. Né? Se eu vou falar com arte-terapeuta, eu vou falar em arte-terapeutesa. Se eu vou falar com pedreiro, eu vou falar em pedreça. Né? E por aí vai. Né? Traduzir a nossa linguagem, né, para aquilo que o outro consegue abarcar, aquilo que você falou também sobre as representações do poder que os meninos trouxeram. Né? E obrigado, Renato, também por esse fechamento gostoso que você fez, né, nessa coisa que eu lembrei aí do Jung falando sobre os conteúdos do inconsciente, né, essa coisa de buscar uma finalidade e dotar, né, os mosaicos criados pelas nossas experiências arte-terapeutas de um sentido, né, de um sentido tanto como significado como trajetória, né, as duas versões, né, da palavra sentido, né, a direção e também algo que dá um senso de integridade, pertencimento, coerência, né, que é tão necessário para a gente hoje em dia. Bom, acho que é isso, né, gente? Obrigado a todos, obrigado, Ângela, né, obrigado pela presença de vocês e até o nosso próximo webinário. Né? O nosso próximo, só para as pessoas gostam de saber, não é? Será sons e cores. E nós vamos fazer a aproximação de música e arte-terapia. E vai ser no dia do aniversário do Pomar, que vai estar fazendo 38 anos de idade. Ó! É isso. Bye, bye. O Pomar tem minha idade. Gente, até mais. Tarde. Forte abraço a todos. Um abraço, pessoal. Um abraço. Beijão. Obrigado pela presença. Até a próxima.